Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 9 até o verso 12. Diz assim a bendita palavra do Senhor, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Senhor, bendito é o teu nome. Te agradecemos por termos acesso à tua bendita palavra essa que revela a ti para nós. E o Senhor, ó Pai querido, nos ilumina, nos ajuda a nós termos o entendimento da mesma através do teu Espírito Santo. E eu suplico, ó Pai, que do auxílio do mesmo, para poder, ó Pai, ministrar e edificar, ó Pai, que da tua igreja. Para a tua igreja que é sedento de ouvir a tua palavra, eu suplico que o Senhor dê a ela o discernimento do teu Espírito, para reter no coração só o que vier da tua parte. Eu reconheço, ó Pai, a minha fragilidade, eu reconheço a minha dependência de ti, ó Senhor, mas me usa pela tua misericórdia como instrumento teu, como um vaso de barro. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, amém. Por assentar, irmãos. Dando então continuidade à nossa série de mensagens, tendo aqui como base o livro de 2 Timóteo, e nós temos então aprendido que esta foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta estando então encarcerado. Entende-se que aqui foi o seu segundo cárcere, onde ele está em uma condição mais precária. Ele foi abandonado ali pelos seus amigos, ele já teve a sua primeira audiência e ninguém compareceu ali para ser solidário a ele, e Paulo, ele está consciente de que a sua morte, ela é iminente. Diante disso, ele escreve essa carta aqui para Timóteo, para que Timóteo possa dar continuidade ao seu ministério, como pregador da palavra, como ministro do Evangelho. Nesse texto que nós acabamos de ler, o propósito então aqui de Paulo é fazer com que Timóteo ele possa ter segurança nessa mensagem. Paulo traz aqui o teor do Evangelho e mostra quão esse Evangelho ele é poderoso para trazer então a salvação. É uma forma de Paulo incentivar a Timóteo para o ministério no qual ele lança esse desafio, ele exorta a Timóteo para que pregue a palavra insta tempo e fora de tempo. Então, ele está dando aqui a base dessa mensagem, o teor dessa mensagem, e mostra quão poderosa é essa mensagem que ele estaria então ministrando entre os gentios. Vamos aqui a partir do verso 9, ele diz, que nos salvou. Para nós lermos aqui esse texto aqui, que nos salvou, nós temos que ler com o final do verso 8, onde Paulo ele diz que, no final do verso 8, que o Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou. O que Paulo ele está mostrando, que esse Evangelho, no qual Timóteo iria pregar, é o Evangelho de poder, é o Evangelho poderoso, e é através então desse poder do Evangelho que nós seríamos então salvos. Olha aqui o final do verso 8, o Evangelho segundo o poder de Deus que nos salvou, para que Timóteo então tivesse essa convicção acerca da base desse Evangelho, sobre o poder de Deus através dessa mensagem que traria então salvação.
Romanos, capítulo 1, verso 16 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É essa mesma verdade que Paulo já havia dito lá em Romanos, ele traz aqui também, que a salvação é segundo o poder de Deus, mediante a pregação do evangelho. Aí ele continua: e chamou com uma santa vocação. Esse mesmo Deus que nos salva é o mesmo Deus também que nos chama, mas o chamado de Deus, ele não é um chamado comum, ele é um chamado para a salvação. Essa é a convicção que nós devemos ter, que ao sermos salvos, Deus ele também nos convoca, Deus ele também nos chama, mas ele nos chama para a santidade, para vivermos então separados do mundo, para vivermos de acordo com Ele assim como Ele é santo, que nós também deveríamos ser santos. Então, é essa santa vocação, no qual Ele chama a cada um de nós. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7 diz: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, Deus, Ele nos salva, e Ele também nos chama, mas Ele nos chama com uma santa vocação. Ele nos chama para nós sermos separados do mundo, Ele nos chama para nós sermos santos. Ele continua: não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça. Aqui Paulo, ele traz a fonte, tanto do nosso chamado, como também da nossa salvação. Ele mostra que não é em virtude de alguma obra que nós viéssemos fazer, não é em virtude de algum mérito que nós somos salvos, não é em virtude de algum esforço que nós somos então merecedores da benevolência, ou de nós termos alguma virtude para sermos chamados, mas ele coloca aqui como a fonte é a graça de Deus. Ele continua então no verso 9: não segundo as nossas obras, não é segundo algum mérito que nós tivéssemos, mas tanto a nossa vocação como o nosso chamado é segundo o seu próprio propósito, é devido o seu gracioso propósito. Efésios capítulo 2, o verso 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação é pela graça. Assim também a nossa vocação, assim também o nosso chamado é por causa da graça, por causa da soberania, por causa da vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5, verso 23 diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse chamado santo é Deus então que também nos santifica. Ele continua: que nos foi dado em Cristo, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo. Cristo aqui, ele é colocado como o único fundamento da nossa salvação. É o único meio, ele é a base, é o único fundamento para que nós sejamos aceitos por Deus, para que nós sejamos salvos por Ele, mostrando então que sem Jesus Cristo não há nem salvação e nem vocação. Todos nós somos dependentes dele, e fora dele ninguém é alcançado pela graça, ninguém existe no sentido de poder servir ao Senhor. Jesus então, ele é a base, é o fundamento, tanto da nossa salvação, quanto também da nossa vocação. Então ele diz que nos salvou
e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito de graça, que nos foi dado em Cristo. Essa salvação foi dada em Cristo, tendo Cristo como a base da nossa salvação, porque sem Ele nada podemos fazer. Ele é o fundamento, Ele é a base para nós termos acesso a Deus. João capítulo 14, verso 6 diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 15, verso 5 diz: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Continuando aqui no verso 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito de graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Essa salvação, ela foi outorgada em virtude da soberania de Deus, porque ele diz aqui, em Cristo Jesus, antes dos tempos do século, pois Deus, Ele nos elegeu nele, Ele nos escolheu nele, antes da criação do mundo, ou seja, antes que alguma obra pudesse ter sido feita, antes que nós tivéssemos feito algo para Deus, que através disso pudéssemos merecer o seu favor. A salvação foi dada em Cristo, leia o verso 9, ela foi dada em Cristo Jesus, mediante seu propósito e graça, mas só que antes da fundação do mundo, antes do tempo do século, antes que qualquer obra tivesse sido feita. Aliás, nem nós mesmos existíamos, antes mesmo de Deus Ele ter criado os céus e a terra, Ele já havia nos outorgado a salvação, segundo o seu propósito e graça. Essa salvação, então, é mediante a soberania dEle. Ele nos elegeu nele, mediante o seu poder, sem nenhum mérito nosso, porque foi antes dos séculos, antes que tivéssemos feito qualquer obra, antes que nós mesmos houvéssemos existido, Deus já havia nos elegido nele, já nos havia outorgado a salvação pela sua graça em Cristo Jesus. Pois bem, leamos aqui o verso 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Tito, capítulo 1, verso 2 diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Apocalipse capítulo 13, verso 8 diz: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, esse Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O verso 10, ele diz: e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo. Olha que texto aqui maravilhoso. Quando Paulo diz que a salvação, ela se manifestou pela aparição de Jesus, essa salvação no qual nós temos, ela se manifestou agora pela aparição de Jesus Cristo. Ele quer mostrar que essa graça no qual nós fomos aceitos por Ele, não mediante as nossas obras, essa graça estava escondida nele antes dos séculos, não obstante, só agora Ele ter sido feito carne. Ou seja, a salvação, ela é alcançada por nós termos a fé no Messias, em Jesus Cristo. Então, todos aqueles que foram salvos antes de Jesus Ele ter se feito carne, eles foram salvos porque essa graça estava guardada nele, estava guardada em Cristo Jesus,
mas ela só se manifestou agora. Essa salvação se manifestou agora, porque só naquele tempo de Paulo que Jesus Cristo havia encarnado, mas a graça, ela já estava guardada nele antes dos séculos. Veja bem, as pessoas que nasceram antes de Jesus Cristo, eles também foram salvos pela graça, através da fé no Messias que havia de vir, porque a graça estava guardada nele antes dos séculos. Essa graça, não obstante ele não ter sido feito carne, estava lá nele. Jesus, ele é o único meio de salvação. Não há outra forma de nós sermos aceitos por Deus a não ser em Jesus Cristo. Então, todos aqueles que nasceram antes de Jesus Cristo, eles tiveram fé no Messias que havia de vir, e essa fé no Messias que havia de vir fez com que eles foram salvos, assim como nós também somos salvos na nossa fé no Messias que veio. Nós olhamos para trás, olhamos para o passado e cremos nesse Cristo que veio. Aqueles que morreram antes de Jesus Cristo, eles tiveram fé, eles creram no Messias que havia de vir, e eles também foram salvos, porque a graça estava guardada nele antes dos séculos. Essa graça salvadora, ainda que foi manifesto somente agora, naquele momento que ele se fez carne. Olha o que diz aqui o verso 10, continuando, o final do verso 9 com o verso 10. E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos séculos dos tempos, e que é manifesta agora. Essa salvação foi manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte. Quando ele diz aqui que Jesus Cristo, ele aboliu a morte, está atribuindo a Jesus a manifestação da vida. Ele aboliu a morte. Então, somente em Jesus Cristo que há vida, em Jesus Cristo se manifesta a vida. Ele quer mostrar que Jesus Cristo, somente através de Jesus Cristo, é a única forma, a única maneira que nós recebemos o fruto da graça, que é a vida. E nós podemos então receber esse fruto da graça, que é a vida, somente mediante a pregação do Evangelho. Quando então recebemos o Evangelho, nós recebemos então esse fruto da graça, que é a vida, só a vida, que foi manifesta em Jesus Cristo. Jesus Cristo então, ele nos deu a vida ao abolir a morte, pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, e ele trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Ele trouxe a incorrupção pelo Evangelho. Incorrupção aqui podia ser traduzido por imortalidade. Paulo revela que essa vida que nos foi dada, ela é genuína e ela também é imortal. 1 Pedro capítulo 1, do 3 ao 5, ele diz: bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode se murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então, o verso 10 ele diz: e que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente em Cristo recebemos então essa salvação, tanto os que morreram antes dele, como os que morreram depois dele. Não há outro meio de salvação a não ser em Cristo Jesus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Atos capítulo 4 verso 12 diz: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu
nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente em Cristo há salvação. E esse Cristo, ele aboliu a morte, mostrando que somente através de Jesus Cristo, pela pregação do Evangelho, que nós podemos receber então a vida, podemos receber a vida. E ele então aboliu a morte e trouxe a luz e a incorrupção pelo Evangelho, O verso 11, ele diz: para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Aqui Paulo, ele está acumulando aqui adjetivos para mostrar o seu ministério, que ele é o ministro do Evangelho, ele é um pregador, e ele então é um pregador entre os gentios. Esse foi o seu ministério, essa foi a sua vocação, esse foi o seu chamado. Ele é um pregador entre os gentios. Ele acumula aqui adjetivos somente para falar a mesma coisa, que ele é um pregador do Evangelho. Então diz o verso 11: para o que fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Ele foi então um ministro do Evangelho voltado para os gentios. Atos capítulo 26, do 16 ao 17 diz: mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto agora, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. O verso 11: por cuja causa padeço também isto. Esse verso 12, ele tem que ser lido em continuidade, com o verso 11. Em virtude dele ser ministro entre os gentios, ele então padecia bastante. Os judeus, eles perseguiam em parte a Paulo, devido a Paulo ele fazer com que esse evangelho ele fosse comum tanto aos judeus como aos gentios. E os gentios então, eles eram colocados como aceito perante Deus pelo evangelho, da mesma forma que os judeus também eram. E os judeus então não se conformavam com isso. Os judeus, eles não reconheciam isso. Eles queriam a exclusividade, um Deus exclusivo para eles. E em virtude disso, havia ali a perseguição dos judeus contra Paulo. É isso que ele fala aqui no verso 12: por cuja causa padeço. Qual é a causa que ele padece? Porque o verso 11 diz: porque ele foi constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. E por causa disso, ele também padecia. Ele continua: mas não me envergonho. Paulo, ele não se envergonhava das suas prisões, porque ele não se via como uma pessoa que estava ali preso por ele ser um malfeitor. Ele reconhecia que ele estava ali preso porque ele era o pregador do Evangelho. Então ele não tinha vergonha das suas prisões, porque não era um aprisionamento por causa de mal que ele fazia, por ele ser um malfeitor. Ele não se envergonhava, porque ele reconhecia que as cadeias que ele estava prendendo era em virtude dele estar pregando o Evangelho. O verso 4 de 1 Pedro, aliás, o capítulo 4 de Pedro, verso 15, verso 16 diz: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Então era esse o motivo dele não se envergonhar, porque ele não estava sendo um prisioneiro comum. Ele reconhecia que estava ali preso por pregar o Evangelho. E no verso 12 ele continua: porque eu sei em quem eu tenho crido. Uma verdade maravilhosa que nós podemos ver aqui nesse texto é que a fé, ela deve estar associada ao nosso conhecimento. A fé e a ciência, a fé e o conhecimento, eles andam junto. Paulo, ele fala: porque eu sei, ou seja, ele conhecia, ele tinha um conhecimento, mas só que o seu conhecimento, ele tinha também a sua fé. Eu sei em quem eu tenho crido.
É uma fé que não é um salto no escuro, não é uma fé radical, não é uma fé sem base, mas é uma fé fundamentada na palavra de Deus. Ele cria, mas ele cria com base, com fundamento. A sua fé, ela era segura. Ele tinha o conhecimento que andava junto com a sua fé. Eu sei em quem eu tenho crido. Na verdade, nós, se queremos realmente agradar a Deus, nós devemos viver pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a nossa fé, ela tem a sua base, ele tem o seu fundamento. É uma fé associada à sua bendita palavra. A nossa fé é através do conhecimento de Deus. Romanos, capítulo 10, o verso 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O verso 12 ele continua: e estou certo de que é poderoso. A garantia de que a nossa salvação, de que verdadeiramente seremos salvos, e que nós não iremos perder a salvação, a garantia de que nós seremos aceitos por Deus, é o poder de Deus. Ele diz aqui: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso. O que garante a nossa salvação, o que garante que nós seremos salvos, é o poder de Deus. João capítulo 10, o verso 28, o verso 29 diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Nós somos salvos, e a nossa segurança, ela está baseada no poder de Deus. Ninguém jamais poderá nos arrebatar da mão de Deus. Paulo, ele tinha essa convicção, ele sabia em quem ele tinha crido, ele conhecia ao Deus do qual ele servia, e ele então diz que o Deus do qual ele serve, ele é poderoso. Ele é poderoso. Então, o que garante a nossa salvação não é os nossos esforços, não é a nossa perseverança, não é a nossa luta, mas sim o poder de Deus. É isso que garante a nossa salvação. Paulo então ele diz: eu sei em quem tenho crido, e esse Deus no qual eu creio, ele é poderoso. Ele então nos segura pelas suas mãos, e ninguém nos arrebatará de suas mãos. Ele continua: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo está se referindo aqui agora à vida eterna. Esse depósito aqui é a vida eterna, o qual nos foi dada essa vida eterna. E essa vida eterna, no qual nos foi dada, ela tem a Deus como nosso guardião. Olha que maravilhoso esse texto. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Deus, ele é o nosso guardião. É ele que irá guardar o nosso depósito. Esse depósito se refere à vida eterna. Essa vida eterna que nos foi dada, não mediante os nossos méritos, mas mediante o poder de Deus, através então do Evangelho, através então da pregação do Evangelho, ela é segura para nós, porque nós temos Deus como nosso guardião. É Ele então que irá guardar o nosso depósito, Ele que irá nos proteger, para que de forma alguma nós então deixemos de herdar o que Ele já nos deu. Judas, verso 24 e o verso 25 diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria, perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Paulo então, ele dá essa base para o Evangelho no qual Timóteo ele iria pregar. Paulo ele está reconhecendo que o seu tempo está próximo, a sua partida está próxima,
ele então diz, né, que havia combatido o bom combate, acabado a carreira, ele havia guardado a fé, estava consciente que estava próximo então da morte, e ele passa o bastão aqui para Timóteo. Timóteo, ele pega o legado de Paulo para ser um ministro entre os gentios, e ele deveria estar pregando o evangelho. É que ele fala no capítulo 4, verso 1, pregues a palavra, insta tempo e fora de tempo. Mas esse ministério que Timóteo, ele havia se encarregado agora de dar continuidade, era com base nesse evangelho. E Paulo então ele dá a base, ele dá aqui a estrutura, ele mostra o quão poderoso é esse evangelho. Ele diz então no verso 9, esse evangelho que ele é poderoso, ele nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do tempo do século. Antes que nós viéssemos ter feito qualquer coisa, essa graça já estava guardada ali em Jesus Cristo, mas que manifestou agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que apareceu agora, mas essa graça estava guardada nele. Por isso que todos que viveram antes dele puderam ser salvos, porque foram salvos pela graça, através da fé no Cristo que havia de vir. E ele então aboliu a morte, e Jesus Cristo, ele é a fonte realmente assim da vida, ele nos dá a vida, e trouxe a luz e a vida e a incorruptibilidade pelo evangelho, para o que fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios. Ele mostra sobre o seu ministério, e esse ministério fazia com que ele padecesse, o verso 12, por cuja causa padeço também isto, mas eu não me envergonho. Ele não se envergonhava, porque ele era um prisioneiro do Senhor. Ele sabia em quem ele tinha crido, no Deus que era poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. Esta é a base que Paulo dá então para Timóteo. Lições que nós podemos aprender aqui desse texto. A primeira, tanto a vocação quanto a salvação nos é outorgada pela graça divina. A segunda lição, sem Cristo nada podemos fazer e nada somos. E a terceira lição, a nossa salvação está garantida em Deus, pelo seu poder. Amém. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor nos ensina a sua bendita palavra, e através, ó Pai querido, dela, nós podemos, ó Pai querido, conhecer a Ti, e crescer, ó Pai querido, nas Tuas verdades. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que assim como Paulo, ele incentivou a Timóteo para estar pregando esse evangelho que era poderoso para nos salvar, que nós também, ó Pai, recebamos essa palavra como um incentivo para estarmos pregando, para estarmos falando acerca de Cristo, acerca do Teu amor, da Tua bondade. Ó Senhor, esse evangelho, ó Pai querido, que é poderoso para nos salvar, que faz, ó Pai querido, com que os salvos tenham a garantia de vida eterna, visto que o Senhor irá nos proteger e o Senhor irá nos guardar. Deus, em nome de Jesus, que assim como Timóteo, ao ter lido essa carta, ele foi incentivado a pregar o evangelho, que da mesma forma nós também, ó Pai, devemos nos sentir incentivados a pregar a Tua palavra. Eu oro a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, amém.